Política externa é um tema árido, difícil de ser debatido e também compreendido. E foi por isso mesmo que o IDS escolheu abordá-lo nesta roda de conversa. Bom, partindo do princípio que o Brasil é um Estado democrático de direito, toda e qualquer política ela deve estar sob escrutínio da sociedade e do controle democrático. Então, se por um lado a sociedade ela deve participar e ter acesso à informação, a transparência deve ser algo comum a qualquer política do Estado brasileiro. Seja ela uma política de educação, uma política de saúde ou mesmo uma política externa. Por que não ter informação sobre isso? Porque a sociedade tem que ficar alheia às decisões de atos internacionais do Brasil. Então esse é um ponto inicial da política externa como uma política pública. Segundo se também vivemos no Estado democrático de direito, é necessário que haja canais de participação da sociedade civil também. E atualmente na política externa não há. Acho que os pontos principais aqui a serem apontados em relação à política externa é que o Brasil não tem acompanhado de forma satisfatória as duas principais tendências internacionais dos últimos 25 anos, do último quarto de século. É a tendência à globalização e a tendência à sustentabilidade. Tanto no caso da globalização quanto da sustentabilidade, a gente não tem entendido, não tem compreendido o que está em jogo e não tem adotado as políticas necessárias para acompanhar essas tendências. No caso da globalização, a gente vê que existe não só uma globalização propriamente dita, econômica, que forma cadeias produtivas globais das quais a gente está ficando excluído, mas uma globalização jurídica. Nessa globalização jurídica, você tem acordos internacionais que estão se proliferando e nos quais o Brasil não faz parte. O mundo atual, a globalização nestes últimos 10 anos tem sua forma mais profunda e densa de manifestar-se através da formação de cadeias produtivas globais, tá certo? Cadeias globais de valor. Então, os produtos são produzidos em vários países e onde tem o centro da cadeia global de valor e outros lugares que ocupam uma posição menos central, digamos assim. Mas o comércio cada vez mais o comércio entre cadeias globais de valor, não é mais um comércio entre países. O que é decisivo para o interesse nacional de um país é ter no seu território muitas cadeias globais de valor. E o que o Brasil faz como política industrial vai na direção oposta, é fazer com que tudo seja produzido no país. Por exemplo, a política automobilística mais recente E que acontece com isso? Que ao invés de com isso se favorecer maior produtividade, maior qualidade dos insumos, tá? E maior desafio de inovação, a economia se protege e fica isolada do resto do mundo. Entre os diversos aspectos da política externa brasileira, um dos mais sensíveis é a participação do Brasil no Mercosul e outros acordos globais de livre comércio. O Mercosul foi um grande avanço no seu início, consolidou o fim da rivalidade geopolítica Brasil-Argentina, houve extraordinários ganhos de comércio, de turismo, de investimentos, foi um grande avanço, tá certo? Ou seja, nos primeiros 10 anos um grande avanço, depois foi se estagnando e hoje se degradou em uma escala significativa. Ao invés de avançar de uma união aduaneira imperfeita para uma união aduaneira perfeita, foi se degradando como união aduaneira, cada vez mais imperfeita e mais recentemente, inclusive, degradando como zona de livre comércio. Por quê? Porque o comércio argentino é cada vez mais administrado. Ou seja, a Argentina viola permanentemente as regras do Mercosul. Então, em função disso, o melhor para o Brasil hoje é propor a transformação do Mercosul de uma união aduaneira em uma zona de livre comércio. O Brasil não faz parte dos acordos de livre comércio principais, não tem entendido esse movimento de grandes acordos bilaterais ou plurilaterais que estão surgindo. A gente se atém aí ao Mercosul e a capacidade muito limitada do Mercosul de celebrar acordos com terceiros. E você teve até agora a rodada da Doha, que até agora também não progrediu o suficiente, a agenda dela está parada há pelo menos 13 anos. A posição do Brasil em relação à defesa dos direitos humanos em âmbito internacional também foi abordada. A política externa brasileira em direitos humanos é algo que deve receber mais atenção,
por várias razões, mas a primeira delas é porque o Brasil tem muito a contribuir nessa área, se olhar por as várias perspectivas. Uma delas é que o Brasil é ouvido quando fala, porque tem credenciais para isso. Então o Brasil ele tem políticas nacionais que merecem reconhecimento no campo dos direitos humanos, e isso dá quase como um carimbo de que é um ator que tem o que dizer no âmbito internacional com relação à política externa e direitos humanos. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o Brasil merece também atenção, a política externa brasileira em direitos humanos, porque há várias posições que são, no mínimo, ambíguas, que o Brasil adota quando trata-se de direitos humanos em um outro país, por exemplo. Por que não ter a mesma firmeza com que se fala sobre a importância de ter igualdade, liberdade no Brasil, quando se diz respeito a uma grave violação de direitos humanos que acontece em outro país? E a atuação do país na política climática internacional também não poderia ficar de fora da conversa. A posição do Brasil na política climática internacional tem sido uma posição conservadora durante a maior parte do tempo. Mas, a partir de 2005, houve uma grande mudança na política interna brasileira, que é a redução rápida e profunda do desmatamento, que muda totalmente o lugar a posição do Brasil no ciclo global do carbono. Isso levou, em 2009, a uma mudança da posição da política internacional do Brasil, de aceitar compromissos de redução do crescimento da curva de emissões, inclusive redução de emissões, na medida que isso já tinha acontecido, produzir uma lei de mudança climática, a primeira de um país fora da OCDE a fazer uma lei que constrange o carbono. Tá? Então, há um avanço significativo, não total, porque nesse mesmo momento, paralelamente, em 2006, 2007, começa o subsídio aos preços dos combustíveis fósseis. Ou seja, começa todo um processo de congelamento dos preços de gasolina e diesel para evitar aumento da inflação, que é um fator que vai se acumular como um fator muito negativo. Então, não tudo é positivo, mas são anos muito positivos. A partir de 2011 temos uma estagnação e retrocesso, que inclusive na política externa leva a um nível de retrocesso como na Conferência de Varsóvia, Brasil retoma uma teoria obsoleta da responsabilidade, medir as responsabilidades históricas dos países a partir do ano 1850. A sustentabilidade como tendência, ela se nota nas empresas, se nota na sociedade, e a gente não pode ignorá-la também como aspecto político e de política externa, por que não? Porque o país tem que primeiro fazer a lição de casa, organizar a sua economia de forma que ela caminhe para uma economia de baixo carbono, para uma economia verde. E aí depois tentar se beneficiar no cenário internacional, como um país pioneiro, para levar os outros países a também aderirem a esse movimento e com isso passar pelo que a gente chama de funil da sustentabilidade. Funil da sustentabilidade significa o seguinte: a escassez de recursos, a pressão dos consumidores, está levando cada vez mais esse funil a se estreitar. Gostou do giro pela roda de conversa? Então assista também o resumo ou a íntegra do evento.